Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Céu Astral. Azus Laffer aqui, mais uma vez trazendo uma análise astrológica muito importante sobre Marte e como lidar com a raiva, pessoal. Falando sobre o planeta vermelho, né? Que recebe o nome do deus da guerra, que significa a nossa força de vontade, poder de ação, energia para o início, né? Marte tem muito a ver mesmo com a nossa capacidade de empurrar, né, jogar para frente as energias que a gente quer que aconteça, que semeia, né, a gente semeia as energias que a gente quer receber, né? Tanto é que Marte tem a ver com a energia masculina, né, a energia, né, que injeta ali para que cresça, para que, né, ou seja, tem muito a ver mesmo com a fecundação, né? Marte governa as energias do signo de Áries e de Escorpião, então por consequência a gente vai observar durante essa análise de lidar com a raiva, né, através do Marte, características muito comuns ao signo de Áries e também ao signo de Escorpião. Marte tem muito a ver, pessoal, com brigas e demonstração de raiva. Então, assim, se você é do tipo que xinga, que esbraveja, quebra tudo, grita, né, fica completamente fora do controle, possivelmente contar com raiva dessa questão aí. Tem um Marte aí muito forte aí no seu mapa astral, né? O Marte está sendo ativado de algum trânsito, ou no seu mapa aí muitos aspectos, ou seja, é necessário que você controle esse Marte, canalize ele para o útil para a sua vida, né? Muita energia, por sinal, se isso acontece com você. A raiva é um sentimento muito sério, e muito complicado, pessoal. Então não é algo também pra gente se orgulhar, né? Se a gente tem esse excesso assim, a gente tem que observar o seguinte: nasce em nós mesmos, né? No sistema límbico, o cérebro, né? Quando é ativado, por exemplo, o sistema límbico, né, tem a ver com a descarga de adrenalina, o que faz o nosso coração bater mais forte, ficamos ofegantes, né? A cabeça começa a doer, a pressão aumenta, a gente parece que vai explodir. Se reparar, até parece algo como as emoções atreladas ao desejo sexual, né? A vontade ali de estar com a outra pessoa, né? Que também tem muito a ver com Marte, né? Mas isso aí já é outro tema. Bem, a raiva, né, como todas as emoções, serve para buscar a mudança. Uma emoção é uma energia em movimento, né? Emoção, ação que vem através do sentimento, da emoção, né? E busca o equilíbrio, por incrível que pareça, né? Tanto é que Marte regendo a energia de Escorpião, a transformação, né? Então, o que vem através da ação, da atitude, da raiva, há uma utilidade, sim. Começamos então a sentir mais agitados, queremos falar mais alto, podemos parar, sabe, ou a gente vai partir para cima da pessoa que está nos causando raiva, né, para beijá-la ou para bater, né? É aquela ideia. A paixão também gera um certo sentimento assim, de desconforto, né? Raiva também. Quando estamos apaixonados, também sentimos raiva. Então é porque a outra pessoa nos faz ter essa descarga de adrenalina, né? Nos faz perder o controle do nosso desejo, mas a gente não vai estar com a raiva para bater. A gente vai estar com a raiva para beijá-la, né, para tocar, sentir o corpo no corpo. É normal sentir raiva, sim, pessoal. Raiva também é algo normal. Então, assim, falar alto, essas coisas, né, tem a ver com a emoção. É a emoção de defesa. A raiva tem a ver com a defesa, buscar se sentir mais confortável no ambiente, porque tem alguma coisa ali causando desconforto, né? Vamos protestar porque as coisas têm que mudar, né? Sentimos ameaçados aqui, não é bom. Então vai variar de pessoa para pessoa, a depender da maturidade. Aqui já estamos falando de Marte com o tempo, né? Marte leva 2 anos para dar uma volta no zodíaco. Então Marte vai fazendo conjunção com nossos planetas. Então Marte faz conjunção ali com Saturno. Então tem a ver com uma pessoa mais amadurecida, vai ter uma contenção da raiva melhor. Assim se espera, né? Podendo ser uma leve irritação,
uma explosão de sentimento escandaloso, né? Fazer aquele barraco. Marte ali no meio, né? Muito comum a gente ver assim, com essa energia forte, energia de Áries ou energia de Escorpião, enfim. É um momento de descontrole, de fúria, né? A questão emocional aí muito forte. A nossa raiva, pessoal, e como lidamos com ela tem muito a ver com o nosso passado. Lua. Nossa lua, como somos tratados pela nossa família, nosso clã, as pessoas que acolhemos, né? E isso vai gerar como nós agimos em direção a essas pessoas quando temos alguma emoção forte. A raiva, por exemplo. Como estamos lidando com a nossa emoção primordial, lua, né? O Marte vai refletir também a luz do nosso Sol, o nosso ego. Então tudo aqui vem canalizado. Se você tem problemas com a sua própria identidade, o ego, né? Se você tem problemas com a sua autoestima, Marte vem tudo carregando isso no Marte. A sua atitude vem toda carregada perante a isso, né? A Lua, nossos instintos, né? A família. Então, ou seja, possivelmente os problemas na infância que ocasionam traumas, por exemplo, hoje desencadeiam muita raiva em você em relação a algo que lembra aquilo ali, uma fúria desproporcional, porque não sabemos lidar com essas emoções à flor da pele. Geralmente os homens, porque aprendem a negar as emoções lunares, né? Geralmente por questões culturais, dependendo do país, claro, não conseguem lidar com a própria lua e por consequência vão ter um Marte muito desequilibrado, que é um Marte desacolhido, um Marte que tem muita raiva porque se sente frustrado, não consegue, é cobrado o tempo todo, aí tende a ser mais violento. E quando ficam tristes, tendem a ficar ainda mais violento. E isso gera uma atitude viciosa, um ciclo vicioso que se retroalimenta de raiva, de medo, de frustração, de mais raiva, de medo. Enfim, né? Já sabemos como os homens em si acabam sofrendo mais, mas não expõem esse sofrimento e acabam expondo de uma maneira raivosa, né? Pessoas muito raivosas, por exemplo, conhecida como pavio curto, homens e mulheres, claro, né, pessoal? Geralmente são pessoas com um emocional muito frágil e devido a isso podem se envolver em agressões, ou elas tiveram essas agressões anteriormente. Lembre-se, né, que o Marte, como ele vai agir, e ele vai agir de acordo com o conhecimento prévio que a pessoa teve, né, vai ser como problemas mal resolvidos do passado, e ela se frustrou e agora ela quer se defender a todo custo porque ela não quer que aquilo se repita. Então tem a ver com os próprios medos, preconceitos que a pessoa vem adquirindo, e por isso sempre demonstram muita raiva, muita fúria através da violência, através do medo, né? E isso muitas vezes sem pensar. Para se defender, pessoal, a pessoa, né, com esse Marte assim, raivoso, né, ela acredita que está sendo ameaçada. E a sua segurança emocional está sendo ameaçada. A sua lua acaba sendo ameaçada. Ela percebe que a sua identidade, a liderança está sendo ameaçada, né? O Sol, e o Marte vai querer defender, né? O Marte, a atitude, eu vou me defender, né? Não é à toa que as pessoas com problemas com a própria sexualidade, Marte, acabam se tornando muito violentos, né? Pois assim, não consegue controlar o próprio Marte. A raiva vem atrelada à vergonha, frustrações, né? Aquelas pessoas mal amadas que as pessoas até falam, né? Que não tem prazer, né? Sabe? Não sente as coisas. O medo que alguém descubra algo sobre os seus desejos e paixões secretas, né? E você aprendeu errado sobre sentir os desejos, sobre a ação. Houve um bloqueio na sua ação, né? O Marte bloqueado na infância e você não pode agir com o jeito que você gostaria, né? Existem também pessoas, pessoal, que são incapazes de agir. É um Marte contrário, né? Existem as pessoas que agem com pavio curto, tem as pessoas que são bloqueadas demais, né? E que chegam à vida adulta mesmo bloqueadas. Já tudo bem, paz e amor, positividade tóxica. Já entra também aqui, né? O Marte, a pessoa não pode sentir raiva porque é uma emoção primitiva e, bem, faz parte da vida, né? Daí, sabe, essas pessoas que são incapazes de reagir perante as situações de maus tratos, humilhações, injustiças,
bloqueios dos desejos, né? Recorde questões sexuais e tudo mais. Isso tudo gera raiva. Só que essa raiva fica contida. Então, para essas pessoas que elas negam as suas vontades, reprimem o Marte, e passam a repetir que tudo está bem, e até uma espécie de falsa gratidão, né, também tem, isso pode acontecer, que é o Marte, ele é uma energia que a energia Yin, que é a energia da gratidão mesmo, é diferente da energia Yang, né, que é a energia mesmo de vamos criar a gratidão, o que sermos gratos de verdade, a ação, né. Isso também acaba, se você prende o Marte, acaba ocasionando vários problemas pessoais ao longo do tempo. Possivelmente o mais comum é a pessoa explodir de raiva em algum momento, sabe, aquela pessoa que é paz e amor o tempo todo, mas em algo que aconteceu errado ela explode, né, porque ela guardou muita raiva e aí aquela raiva vai escapulir por algum lado, ocasionando alguma ação de loucura. É aquele momento em que a pessoa surta, né, sabe, pessoas piromaníacas, alguma coisa assim, do nada pega, bota fogo, sabe, queima tudo, né? Observe, Marte, fogo, a ver, né, a energia de Áries, aos poucos, com a sensação de frustração, também acaba sofrendo com isso, impotência, eu não consigo, nunca consigo, aí eu faço tudo certinho, eu tento ser tão positivo, mas nada dá certo, mas não coloco a energia não vai fecundando o que quer que cresça, que nasça, né, não bota a energia para andar, e muitas vezes acaba sofrendo de depressão, né? E depois acho que tem que sofrer porque isso é normal. Não é, pessoal. Aí acaba trazendo outras doenças, que aí já é caso de procurar profissionais da área da saúde mesmo, né? Psicólogos, terapeutas que vão cuidar dessa depressão. É necessário, pessoal, entender o seguinte: a raiva é normal, né? É algo que faz parte da nossa vida. É para sentir raiva, sim. Dependendo da situação, você deve se impor, sim, corrigir, agir para solucionar o possível problema, conter a provável ameaça, né? Cortar o mal pela raiz, sim. Enfrentar o guerreiro, vai à guerra, vai à luta, observando em si mesmo, né, os momentos em que a sua raiva é ativada e reaprendendo a direcionar, né? Direcionar a raiva para algo que é útil. A questão é: o que faz você ter raiva? De onde vem essa raiva? Por quê? Por quem? Né? Faça essas perguntas a você mesmo. Claro que a sociedade tende a sempre reprimir esse sentimento. Óbvio, né? Porque a raiva é perigosa, né? É descontrolada, as pessoas fazem coisas absurdas, né? A raiva tira o pensamento. O Marte, ele vai acabar uma hora ou outra sobrepondo o Mercúrio, né, os outros planetas. Ele é muito, Marte é um planeta forte também, né? Só que assim, ao mesmo tempo que a gente é cobrado para segurar a raiva, a gente é cobrado para ter atitude, para ter ação, para ter força, para ter coragem. Ou seja, a gente é cobrado de alguma forma, né? Claro, a sociedade não faz direitinho, mas a gente é cobrado para aprender a canalizar essa raiva, aprender a canalizar essa emoção, essa força, né? Essa atitude de fazer as coisas, essa energia Yang. A gente é cobrado para aprender a canalizá-la, por mais que ninguém ensina a gente a canalizar. Uma das utilizações, pessoal, dessa emoção, para que nasçam qualidades, por exemplo, né? Aprender é saber mesmo iniciar alguma coisa, um curso, uma aula em si, né? Focar em alguma coisa, né? Ir em direção a um objetivo. Isso pode canalizar já questões aí de raiva, né? Isso gera, por exemplo, uma grande confusão, que faz com que a gente sempre exploda a qualquer momento. Essa questão da gente ser cobrado para canalizar a raiva em algo útil e ao mesmo tempo ser cobrado para reprimir a própria raiva, né? A gente acaba explodindo. Então, ou seja, a falta de coerência social faz com que a gente fique com raiva de qualquer forma. A raiva fica maior, cresce, né? E a gente já vê, né? Injustiças sociais e tudo mais, que gera muitos problemas. Se a gente ligar o noticiário de manhã, a gente vê um monte de Marte desequilibrado, né? Porque a gente vai vendo ali os problemas da sociedade, enfim, os acidentes, né? Os crimes, essas coisas horríveis. A qualquer momento, né? A raiva, a maneira errada de ser canalizada, a gente observa muito nesses noticiários, né? É ação de maneira inútil, né? Que causa perdas. Então a gente tem que aprender a canalizar de uma forma positiva.
Quando você é maltratado, pessoal, injustiçado, ou quando alguém que você ama sofre maus tratos, familiares, amigos que você ama, né, o seu cônjuge também sofre alguma coisa, e você sabe qual é a causa, você vai ficar com raiva. Então, por isso que é comum ter raiva. Raiva do quê? Né? Na verdade, alguém que nunca sente raiva, ou nunca se estressa, nunca xinga, nunca extravasa, nunca grita, que merda, sabe? E que não devemos temer. Essas pessoas são perigosas porque a gente não sabe quando ela vai se explodir e como é que isso vai acontecer, né? Pode ser perigoso ou até algum distúrbio emocional a pessoa tenha. Por isso é necessário, por exemplo, criança desde cedo aprender algum esporte, né, para poder aprender a direcionar a raiva pela frustração, a raiva por ter perdido, a raiva por não ser melhor do que o outro, aprender a perder, aprender a ganhar, né? Desde criança, esses esportes servem para isso, né? Canalizar a raiva. O esporte em si, de alguma maneira, em geral, é uma canalização, a sublimação da raiva, né? Da violência, né? A raiva pode ficar fora de controle e por isso devemos aprender a controlá-la. E de forma correta, a raiva é útil. Então, se a gente controlar bem, tem muita energia. Marte é a proatividade. Então, não é parando, inibindo a raiva que a gente vai solucionar o problema, mas direcionando a raiva. A raiva influencia em sua vida toda. Leve em questão isso. Tudo fica misturado com essa emoção, com a raiva. A história de levar desaforo para casa, pessoal, é verdade. Se você leva desaforo para casa, vai envolver a casa. Pode acontecer de você ter tanta raiva em uma situação fora de casa, no trabalho, na rua, e você não resolve ela, né? Não resolve. E fica com raiva suprimida o dia todo. O problema é o quê? A irritabilidade, a frustração. Você pode descontar com as pessoas que moram com você. A sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada, filhos, né? Vizinhos, amigos, animais de estimação, sabe? Pessoas que não tem nada a ver, né? Menos mal, por exemplo, acontece quando é com os objetos da casa. O bolso, claro que vai chorar depois, né? Você quebrando aí o jarro, os copos, os pratos, né? Com raiva, né? Ou seja, pior ainda, pessoal, é quando o seu corpo sofre. O excesso de raiva, né, que vem através da frustração, do sentimento de tristeza. Observe que a raiva ela é causada por essas emoções. Então, devido ao excesso de pensamento, você pode se envolver em acidente. Observe que por isso que quando a gente tem a ver com Áries, né, cortes, dor de cabeça, Áries rege a cabeça, sangue, enfim, ter dor de cabeça, dor de estômago, pressão alta, sofrer de insônia. Sabe, muito cansaço, por muito tempo você maltratando o seu corpo assim, através de não solucionar os problemas que te causam raiva, dores, frustrações, sabe? Isso tudo se soma até você ou infarta ou tem um AVC, né? Recorde, depois de um tempo o seu corpo não aguenta mais você conter essa energia marciana de uma forma equivocada. Por isso é necessário deixar a raiva, sentir a raiva, né? Canalizar a raiva, administrar a raiva com exercícios físicos, esportes no geral. O melhor mesmo, pessoal, é canalizar a raiva fazendo aula de artes marciais. Observe o nome, né? Artes marciais, marcianas, de Marte. Artes de Marte para canalizar a energia de Marte, né? A energia de Áries. Falando em artes de modo geral, pintura, artesanato, escultura, escrever algo, também tem uma forma de canalizar a raiva, né? Mais terapêutica até também. Tem a ver aí com Marte e os outros planetas, né? Marte não está sozinho no nosso mapa astral. Marte vai fazer conjunção com Mercúrio, com a Vênus, né? Tem tudo a ver, né, com Júpiter. Vai passar durante 2 anos ele vai passar pelo zodíaco, vai passar nos signos que tem a ver com essas maneiras. Marte em cada signo é uma raiva diferente. Vale também como uma forma de essa maneira de canalizar a raiva, né, de cada signo, de uma arte diferente, utilizar a raiva de modo saudável. Canalizar a raiva de modo saudável. A raiva mostra que há algo de errado, sim. Então, observe assim, observe os artistas, né, que você conhece, ou os melhores, ou os que são lembrados até hoje, sabe? Sempre tem uma história triste que deram a volta por cima, renasceram das cinzas. Essa é a energia de Escorpião, né? A raiva nos faz, aí no caso, procurar consertar, ter atitude, corrigir, trazer a ordem,
a paz novamente, né? Observe, né? A guerra, que é porventura para trazer a paz, né? Tem essa ideia, né? Da revolução, daquilo que acontece, né? E nesse caso, pessoal, quando você entra em uma situação de muita raiva, né? Que você não bloqueia mais a raiva, nem deixa ela descontrolada. Quando você entra numa situação de muita raiva, observe, por exemplo, o que te causou essa raiva, o que você pode fazer para sanar a causa raiz dessa raiva. Se assista, né? Se observe. Geralmente vem do seu íntimo mesmo, de suas próprias motivações pessoais, do seu passado, questões aí com a Lua, questões com o relacionamento, Vênus, né? Questões aí com o Mercúrio, aquilo que foi dito, palavras mal escolhidas, não filtradas, aquela ideia. Faça uma lista, pessoal, com tudo que lhe causa raiva. Ao fazer a lista vai ficar com raiva com certeza, porque vai lembrar das coisas chatas, mas é necessário para que você se observe e aí você vê a causa raiz da raiva. É importante avaliar, amado, amada que me escuta, se vale a pena ter raiva do que você tem raiva. Se são causas reais, se são apenas perda de tempo, né? Se está sob o seu controle ou não. A ideia do escorpião, né, quer controlar tudo. Ares também quer ser o líder, o mais importante, né? Quando temos raiva, é muito fácil ter pensamentos distorcidos sobre a realidade. Por isso que é necessário a gente saber observar de cima. A gente pode rotular pessoas sem considerar o outro lado e até cometer atos irreversíveis. Lembra que o escorpião é o signo da morte, né? Movidos aí por emoção, reversíveis, entende, né? É complicado, é assustador quando é mal controlado mesmo. Marte tem a ver com questões negativas, tanto é que Marte é o pequeno o pequeno maléfico, né? A gente pode olhar uma situação pequena como grande nesse sentido, fazer tempestade em copo d'água, não ter empatia pelo outro lado, sempre achar que o outro é o mal, é o vilão, né? Claro que a gente sempre vai se colocar como certo, né? Depois de tudo, a gente pode se auto-sabotar. Lembre-se, estamos com raiva, então a gente começa a se auto-sabotar, auto-flagelar muitas vezes. A gente pode abandonar os projetos no meio do caminho, a má fama do signo de Áries, né? Abandonar as coisas no meio do caminho, justamente porque brigou com alguém, ficou com raiva, alguma coisa não está indo do jeito que queria, raiva. Abandona as coisas, vamos começar outra. Que merda, vira a mesa. Pessoal, na hora da raiva a gente até acha que todo mundo está contra a gente, acaba brigando com todos e se ofende por tudo, por todos. Acabamos achando que tudo é contra a gente mesmo. A gente se coloca no centro da atenção, Marte, Sol, né? Esquecemos que a situação muitas vezes é coletiva e não é sobre a gente. Pois é, pessoal, às vezes nunca é sobre a gente, às vezes é sempre uma causa maior, a coletividade, o problema, a gente não tem nada a ver, a gente fica com raiva da situação, a economia, a política, e aí? Você vai se candidatar, a menos que você fosse se candidatar e olhe lá, vai ter raiva, né? A raiva, pessoal, é algo que vai trazer sabedoria também. Raiva com Júpiter, Marte com Júpiter, né? A atitude de uma maneira sábia para conter problemas, né? A raiva também faz a gente exagerar na situação, na dose, né? A gente enxerga a situação como tudo ou nada, ama ou odeia, 8 ou 80, comigo ou contra mim. Isso aqui é muito escorpião, né, pessoal? Questões bem do signo de escorpião mesmo. Vale a pena saber que há muitas numerações aí, há muitas possibilidades, há muitas tonalidades, né? 4 e 40, 50 tons de cinza, se é que me entende, né? Escorpião aí, vai me entender. É necessário fazer uma autocrítica, né? Observar se você não está sendo grosseiro com as pessoas, gritando com as pessoas também, sabe, não tá dando ouvido aos outros, você não escuta, você só fala, sabe, a raiva fora de controle faz a gente perder a razão, mesmo que você esteja completamente certo, devido ao excesso de raiva, a grosserias, e você perde a razão. Recorde que há pessoas que sabem usar a raiva, a sua raiva, contra você mesmo e te manipulam.
elas fazem você odiar outras pessoas através dessa manipulação. Ela usa seus preconceitos, sabe? A raiva que você tem de outras pessoas, ela usa isso para te manipular e você não percebe, porque você não entende o que te faz ter raiva, o seu próprio ego, né? Aquela ideia da raiva inconsciente também. É interessante observar, amados e amadas, outras situações que fazem um determinado problema aparecer na sua vida, e você observa as situações que causam esse problema e não tira mais conclusões precipitadas por conta da raiva. Tende a observar, como eu falei, né, as causas dessa raiva no panorama, né, por cima, e você vai perceber que não é só você, não é só o outro, é um conjunto de fatores envolvendo a situação que gera a raiva. E aí você ameniza a raiva não desaparece, né, claro, não vai só saber dela não vai solucionar o problema que causa a raiva, mas vai dissipar a energia, podendo ser mais fácil canalizá-la. Pergunte a você mesmo se é razoável sempre pensar que está em guerra contra todos. É razoável isso? Vale a pena você estar com raiva de todos? E se há mesmo um inimigo, o outro, né? Geralmente isso aí vem através da desconfiança mesmo do Marte, né? Marte, Escorpião. O Marte é o guerra, né? O inimigo está enfrentando a guerra, o outro é o inimigo. Então, o inimigo, se há mesmo a ser enfrentado, que tipo de batalha é essa? É uma batalha justa, injusta? É necessário pensar assim, pessoal, porque Marte tem a ver com esporte, né? Um jogo de xadrez, a estratégia, isso aí já é questão de Escorpião mesmo, né? O oculto, vencer sempre. Será que às vezes quando eu perco eu já não aprendo mais, né? No xadrez, muitas vezes quando você perde, você aprende mais. E claro, de uma maneira ou outra, vitória ou derrota é sempre respeitar o oponente. É a principal arte de um esporte, né? Respeitar o outro lado. Isso é a nobreza do esporte. A raiva sempre vem atrelada a uma outra emoção, como já observado. Você percebe, né? Tá frustrado com alguma coisa, perdeu. A sensação de perda gera raiva. A sensação de insegurança gera raiva. A sensação de estar apaixonado, amor, desejo também gera raiva. Pois é, porque você fica dependente do outro, isso gera raiva. O outro não faz do jeito que você quer, porque eu amo aquela pessoa e ela não age do jeito que eu gostaria. Então, observe quais emoções estão juntas com a sua raiva e você aprende a controlá-la melhor. A sua raiva normalmente é por conta dos erros dos outros. Se for, cuidado com a ideia de ser o juiz dos outros, porque é a vida dos outros. E aí, mesmo que seja um familiar seu, no que se refere à individualidade, você não terá o controle, né? E, bem, pessoal, sempre que a gente tenta controlar a vida de terceiros, né? A gente faz isso. Bem, é normal, né? Não é algo que a gente gostaria de fazer, mas isso tem muito a ver mesmo com a nossa inconsciência solar, né? O sol que não brilha, a lua que não reflete ainda um sol que não brilha, e ela também é maltratada, vai acumulando tudo isso. Então, a gente esquece de olhar para si mesmo, para a gente mesmo, né? Acaba se desleixando. A atitude que o Marte serve é para nós afiar, a aprimorar nós mesmos, né? A Marte é uma espada que precisa ser afiada. Então, se a gente esquece de afiar esse Marte, a gente fica querendo afiar os Marte dos outros, julgando os outros ficam com raiva. É isso a energia do Marte em termos, né? Então a gente perde a proatividade em ter a própria atitude para melhorar a nossa própria vida. Marte tem a ver com essa atitude, né? A gente mesmo. Marte representa essa proatividade, a busca, o empreendedorismo, né? Enquanto ficamos presos ao hábito de reclamar, de apontar defeito dos outros, que gera, porventura, aqui a raiva, né? Que é uma das fontes da raiva também, claro. Esquecemos de nos aprimorar e parar de causar raiva nos outros também. A gente para de causar raiva nos outros depois disso, né? Sim, meus amados. É meio complicado a gente aceitar, mas nós causamos raivas nos outros. Recorde, os outros não te causam raiva, então você causa raiva nos outros. A gente causa raiva nos outros. Ser inimigo de alguém não é necessariamente um jogo de bem contra o mal, né? O inimigo, o oponente, é a dinâmica da vida. Entenda, se você precisa agir para encontrar um emprego,
Você está procurando emprego, você está concorrendo a uma vaga, você está alguma coisa que você está querendo para você. E várias pessoas querem aquilo. Quem não foi escolhido por sua causa perdeu para você a batalha. Não necessariamente que vocês são inimigos por conta disso, né? Mas a ideia aqui é que vocês são oponentes. Você está guerreando com aquela pessoa, então você está usando Marte. Então a ideia aqui do respeito ao oponente, lembra a ideia do esporte, aprender a jogar xadrez com respeito ao oponente, é devido a isso. Aprender mesmo a respeitar as pessoas nesse jogo, que tem a ver mesmo com o Marte bem trabalhado. Lembre-se, né? O Marte em si está refletindo a luz do Sol, tem muito a ver com a Lua, então por isso que os luminares são importantes. Se tiver problemas com o Sol, a questão da Lua, o Marte aqui vai agir de qualquer forma e vai ser também altamente descontrolado em relação a isso. Bem, pessoal, espero que vocês estejam gostando, né, dessa análise do Marte e como controlar a raiva. Se vocês chegaram até aqui, é sinal que vocês gostam do meu conteúdo, não é mesmo? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo nas redes sociais, é importante aí para o desenvolvimento do meu trabalho. Desde já agradeço, pessoal, e até as próximas análises aqui com seu astrólogo favorito, Azus Lafera, no canal Céu Astral.